sobre a anatomia e fisiologia envolvida no microagulhamento. Obviamente a gente vai fazer um resumão aqui, né? É importante que o indivíduo esteja num curso presencial ou mesmo num curso online bem completo para ele estudar toda a temática do microagulhamento e possa também se aprofundar nos temas, ok? Mas vamos fazer uma pequena explanação aqui sobre a anatomia e fisiologia envolvida no processo de microagulhamento. Eu sou Rico Porto e esse é o Estética Lovers Podcast, apaixonados por estética. Estética Lovers Podcast, apaixonados por estética. Bem, falar de anatomia e fisiologia para microagulhamento, nós vamos falar de pele, né? Não tem como falar de outra coisa que não pele. Óbvio que tem todos os outros processos orgânicos envolvidos aí na produção de colágeno, equilíbrio orgânico, boa circulação sanguínea, linfática, tudo isso, mas especificamente aqui, principalmente nesse podcast, nós vamos focar na anatomia e fisiologia da pele. E pensando em anatomia e fisiologia da pele, a gente pensa em epiderme e derme. A epiderme é aquele tecido pouco espesso, um tecido de revestimento, né? Mas que não é só isso, ele tem também uma parte funcional. Ele tem uma camada basal onde há produção celular, até porque as células se renovam rapidamente, né, em todos nós. Sempre há células nascendo, células morrendo, células sendo eliminadas. Isso naquela ação turnover, o crescimento de dentro para fora, né? Desde extrato basal, passando por extrato espinhoso, extrato granuloso, lúcido, até chegar no extrato córneo, né, que é a última camada aí, é a camada que a gente pode enxergar a olho nu, né? Então, pensando nessa questão de epiderme e derme, vamos focar basicamente nas ações do microagulhamento para com esses dois tecidos, né? Para com essas duas camadas do tecido, melhor dizendo. Então, a epiderme, ela é um tecido, como eu disse, de revestimento, e por ser um tecido de revestimento, ela vai proteger o nosso organismo do meio, de uma ação direta do meio, né? De micro-organismos, de raios UVB, UVA, de impactos mecânicos e vários outros fatores aí que podem influenciar negativamente no organismo. A nossa pele, na camada epidérmica, tem essa função de revestir, de proteger, né? E também de regular a permeação. Não é qualquer coisa que se aplica na pele que ela vai penetrar com toda a profundidade, até porque nós precisamos de alguma defesa, de alguma forma de selecionar o que entra e o que não entra, né? Então, a nossa membrana é semipermeável, a nossa pele, ela tem células muito justapostas, né? Ela tem um cimento ali ocluindo a nossa pele, e ela, obviamente, tem uma determinada permeabilidade, mas não deixa permear tudo, né? Então, tem uma seleção ali de proteção. Porém, essa seleção de proteção pode trazer também alguns prejuízos quando o assunto é estética e cosmética. Por quê? Porque a estética, ela é baseada em cosmética. Então, quando eu vou utilizar recursos estéticos, eu preciso potencializar com ações cosméticas. Porém, os recursos estéticos vão bem na pele, mas os recursos cosméticos, eles só vão bem na pele se eles conseguirem penetrar a pele. A gente queria sim que os nossos princípios ativos penetrassem com muito mais facilidade e chegassem nas células-alvo, né? Eu quero que um despigmentante chegue até o melanócito, eu quero que um lipolítico chegue até a membrana do tecido adiposo, eu quero que hialurônico chegue até a camada mais profunda da derme. Enfim, eu quero que os meus princípios ativos enquanto esteticista e cosmetólogo penetrem e possam ter a sua ação. Porém, a pele, a epiderme, é uma espécie de barreira, então automaticamente ela vai ter essa função de barreira bem evidente, né? E aí cabe a nós driblarmos isso para promover a nossa atuação com dermocosmético desejado, né? Essa é uma parte bem importante. E se tratando de derme, é o tecido de sustentação, o tecido onde tem o gel coloidal, substância fundamental, amorfa, tudo mergulhado ali, né? Dentro dessa substância. Tem as organelas também, glândula sudorípara, sebácea, aí eu tenho vasos sanguíneos, linfáticos, músculos eretores do pelo, e várias outras estruturas que estão ali. É uma camada um pouco mais espessa, né? Ali eu tenho então
uma camada um pouco mais densa também, com as glicosaminoglicanas, o ácido hialurônico, várias composições ali. E esse tecido é o tecido de sustentação, tecido de base. Define a estrutura da pele e a arquitetura, no caso da pele também, né? A arquitetura facial, juntamente com o tecido adiposo, óbvio, e com a musculatura, mas a derme desempenha um papel muito importante nessa questão do formato do rosto, nessa questão da arquitetura facial também. E é um tecido também que tem como predominante a presença de colágeno e de elastina, que são substâncias que estão entrelaçadas entre elas, formando ali uma trama muito forte e muito resistente, né? Então isso é o que dá a firmeza aí para esse tecido, certo? Legal. Pensando nisso, então, qual é a ação do microagulhamento para com a epiderme e para com a derme? Para a epiderme, lembra que eu falei que ela é uma camada de proteção onde eu vedo o meu organismo dos corpos estranhos, do meio externo e de várias outras ameaças que estão aí no ambiente, né? E também da permeação de qualquer coisa, ela é selecionável, né? Então essa permeação é seletiva, não vai permear qualquer coisa. E então eu tenho um pouco de dificuldade em permear certos princípios ativos. E aí eu tenho um problema, porque eu sei muito bem, por exemplo, mesmo que eu faça milhares de massagens, se eu não conseguir permear um bom princípio ativo lipolítico, eu não tenho sucesso na lipólise, né? Se eu não conseguir permear um produto de hidratação, eu posso também atuar com manipulações, mas eu não vou ter uma hidratação efetiva. Se eu não conseguir permear o despigmentante, eu não vou conseguir controlar o processo de produção de melanina, a melanogênese que está acontecendo, aquela cascata de eventos, né? Então, o princípio ativo ele sempre vai estar acompanhando o profissional de saúde estética, não tem jeito. E eu preciso promover o encontro desse princípio ativo com o tecido-alvo. E uma das formas de fazer isso é através do microagulhamento. O microagulhamento ele traz consigo uma técnica muito importante, que é a técnica de drug delivery ou delivery system, que é a entrega de princípios ativos em profundidade, onde eu posso, por meio de agulhas muito pequenas, a partir de 0,2 milímetros, perfurar a superfície dessa pele e criar um microcanal. Esse microcanal é a perfuração por onde o princípio ativo vai penetrar. E depois que ele ultrapassa essa primeira barreira, que é a mais importante nesse sentido de isolamento, pronto, aí ele já está dentro do tecido e ele vai se dissipar ali e vai entrar em profundidade. Muitos deles são praticamente teleguiados, só vão ser liberadas as substâncias que estão ali no seu interior quando encontrarem um tecido-alvo. Então, realmente a tecnologia em dermocosmética está evoluindo muito também, e nós vamos dar apenas uma mãozinha, né, promovendo aí essa perfuração da primeira superfície, da primeira camada de proteção, que é a epiderme, e depois o resto, o próprio princípio ativo dentro do seu veículo vai promover. Então, um dos grandes trunfos do microagulhamento é promover de fato essa permeação de ativos, e vai permear em alta performance, tá? Imagina só, se você aplica na superfície da pele um despigmentante, você tem X ação, mas se você permeia esse mesmo despigmentante em profundidade, você tem uma ação muito mais efetiva. Assim como o despigmentante é o lipolítico, é o hidratante, é a enzima, enfim. Então tudo isso você vai conseguir promover por meio dessa perfuração. É algo muito mecânico. Fazer a perfuração, criar um microcanal e depois dentro desse microcanal eu aplico o princípio ativo. E aí eu tenho toda a resposta fisiológica baseada naquilo que eu apliquei como princípio ativo. O microtop e a derme. Qual é a relação do microagulhamento top com a derme? Nesse caso, nós temos na derme, como eu disse inicialmente, um tecido de sustentação, um tecido que tem uma trama forte, bem justaposta, bem firme, onde eu tenho firmeza, onde eu tenho o formato, eu tenho a densidade do tecido. Porém, nós temos alguns processos que acontecem no decorrer da nossa vida, e eu tenho o costume de dizer isso, desde que nós nascemos, né? Você nasce e a partir do primeiro dia de vida já é um dia mais velho. Então a gente está no processo de envelhecimento constante. Nem sempre esse processo de envelhecimento é sentido, porque quando nós estamos jovens, estamos na puberdade, ou até mesmo antes disso, até antes do período de reprodutibilidade alfa e máximo, nós temos muita produção. Tem produção celular,
celular, temos produção celular em vários níveis, né? Musculatura, pele, cabelo, unha, ossos, e nós temos também perdas, mas as perdas são pouco significativas frente às produções. Porém, chega em determinado momento da nossa vida, até pela questão de cronologia, ou seja, a apoptose, a morte celular, nós temos muito mais degradação do que reposição. E aí é onde a gente começa a ter perda de material em todos os níveis. Ósseo, muscular, cabelo, unha, derme, epiderme. Então, nós temos muito mais perdas do que reposições. E nesse momento aí começam a acontecer aqueles sinais da idade, os sinais do tempo, os sinais das agressões, né? Que são a flacidez, que são as rugas estáticas, dinâmicas e toda essa parte de retenção de gordura em determinados lugares que vão trazer um prejuízo para a arquitetura facial, né? Então tudo isso são sinais de envelhecimento ou sinais de degradação cronológica, né? E para combater isso eu tenho ferramentas dentro da estética. Isso a gente já sabe, né? O que nós chamamos de rejuvenescimento. É óbvio que ninguém rejuvenesce ninguém. Isso não é possível de acontecer, ninguém volta no tempo. Mas nós conseguimos, por exemplo, melhorar o envelhecimento, dar qualidade para esse envelhecimento. Que o indivíduo tenha sim perdas, mas que ele tenha boas reposições também. Que ele tenha perdas, mas que ele sofra menos com essas perdas. Enfim, dar uma manutenção nesse tecido. E até mesmo gerar ganhos, não só perdas, né? E o microagulhamento é uma dessas formas. Quando nós microagulhamos em determinadas profundidades, nós conseguimos promover uma agressão tecidual e uma agressão em nível dérmico. Quando você agride um tecido em nível dérmico, você tem uma resposta, que é uma resposta de regeneração tecidual. Houve uma lesão, desencadeia todo o processo inflamatório, e aí o processo inflamatório em todas aquelas suas fases, né? Aí os sinais logísticos de dor, rubor, calor, edema, os agentes de primeira, segunda, terceira linha começam a trabalhar, eosinófilos, basófilos, depois macrófagos, temos a limpeza de todo esse local, depois eu tenho deposição de fibronectina, matriz extracelular, neoangiogênese, produção de colágeno do tipo 3, depois a transformação desse colágeno para o tipo 1, enfim. Então eu tenho toda a parte de remodelagem tecidual posterior a essa agressão. Essa agressão ela se torna necessária nessa fase porque se eu não agredir, o meu organismo vai entender que não há necessidade de produção colágena, porque ali está tudo bem, está funcional. Ele não tem preocupação em estar bonito ou feio. Ele quer que esteja funcional. Estando ok, ele não vai produzir se não estiver algo danificado. E como nós vamos causar esse dano, essa lesão por meio do microagulhamento em determinadas profundidades, nós vamos desencadear todo o processo inflamatório e todo o processo de reposição desse tecido dérmico, colágeno, elastina, toda essa produção, tá? Então é basicamente essa relação do microagulhamento com a derme, promover a agressão necessária para que esse tecido desperte e comece a produzir material de sustentação, colágeno e elastina basicamente, mas lógico que tem vários outros materiais que são produzidos aí no decorrer dessa recuperação e regeneração tecidual. Continuamos então no próximo episódio, espero que vocês estejam gostando, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse podcast. Estética Lovers Podcast, apaixonados por estética.